Então, assim, as células, né, elas produzem essas substâncias que são essenciais para nossos organismos, né? Como eu já falei, são os carboidratos, os lipídios e as proteínas. E essas substâncias que são essenciais, tanto para o funcionamento, como para o crescimento, como para o desenvolvimento, né? É, a célula também, ela produz substâncias que é considerado como não essencial para o organismo, né, que é da planta, o organismo da planta, né? Por quê? Porque os animais eles não produzem essas substâncias, que são os metabólitos secundários, né? Depois eu vou nas próximas aulas eu ou posso passar em forma de seminário, né, que existe várias classes de metabólitos secundários, ou para vocês fazerem em forma de seminário, ou até mesmo aqui em forma, né, de aula. Então, esses metabólitos, que são chamados metabólitos secundários, eles não são essenciais, né, para o desenvolvimento, né, para o crescimento da planta. E são esses metabólitos secundários que eles têm ação, né, de cura, de prevenção, né, de combate aos nossos organismos, que são chamados os princípios ativos, né? Mas aqui hoje na aula nós vamos estudar, né, a ver como que é a estrutura das células vegetais. Então, existe, né, dois tipos de células. Eu acredito que a maioria de vocês já estudou, né, é, tanto sobre a estrutura das células animais como das células vegetais, né? No semestre passado mesmo, os meninos do quarto semestre, que era o terceiro, quando a gente viu genética, nosso primeiro conteúdo foi sobre a estrutura das células, né, das células animais. E aí a gente viu, estudamos as organelas, né, as estruturas que compõem essa célula de forma assim bem aprofundada. E aqui, né, a gente pode ver que existe dois tipos de células. Existe a célula procariótica e existe a célula eucariótica. E vocês devem recordar, né, o que é uma célula procariótica e uma célula eucariótica e a diferença de uma para a outra, né? Então, quando a gente fala em célula procariótica, são aquelas células mais simples, né, que não possuem um núcleo. O seu material genético, né? Algumas organelas e estruturas, elas ficam dispersas no citoplasma. Então, já é uma célula mais simples, ela não tem repartições no seu interior, né? Ela não tem organelas, poucas estruturas, e essas estruturas, elas se encontram dispersas, né, no citoplasma. Já a célula eucariótica é uma célula mais complexa, né? É a célula que possui um núcleo. E esse núcleo é onde contém o quê? A nossa informação genética, que é o DNA, como também o RNA. Então, o que diferencia uma célula procariótica de uma célula eucariótica é a presença do núcleo, em especial, assim, é, é, de uma forma assim mais abrangente, é o núcleo, né? Como também a complexidade com relação à presença de estruturas, né? Tanto estruturas como organelas. Vocês veem que há uma estrutura interna mais complexa, há um número maior, né? E tipos até mais variados de organela nas células eucarióticas. Então, as células que compõem, né, o organismo, que formam os organismos, tanto dos animais como dos vegetais, são as células eucarióticas. Só que essas células, né, como vocês podem ver aí, a célula animal e a célula vegetal. Porque quando a gente fala em célula animal, tanto é a célula, né, que compõe o organismo dos animais, como dos seres vivos, né? Então, é a célula eucariótica. E a célula, né, que forma o organismo das plantas, né, de todas as plantas, porque todos os seres vivos, eles são constituídos por células. Então, vai diferenciar a célula vegetal da célula animal
somente em algumas estruturas, como vocês podem ver aí, ambas são eucarióticas, possuem um núcleo, possuem uma complexidade, né, com vários tipos de organelas, né, além das organelas, sistemas membranosos, né, que não são organelas, e estruturas também que formam essas células. Então, assim, a célula animal para a célula vegetal há pouca diferença, né? Só a presença de algumas estruturas, né? Algumas organelas que uma tem e a outra não tem. E quais são essas estruturas, Alessandro? Vocês podem ver aí, né? Uma célula, a estrutura de uma célula vegetal, né? A célula que é a responsável, né? É onde o local onde é produzido todas as substâncias, né? Que o nosso organismo e que o organismo da planta, no caso aqui da célula vegetal, que a planta necessita para sobreviver, né? Para crescer, para o seu metabolismo. Então, carboidrato, lipídios, né? Ácidos nucleicos, proteínas e dentre outras substâncias que podem ser tóxicas ou não para a planta, que vem até ser uma substância benéfica para ela, para a sobrevivência dela. Todas essas substâncias, elas são sintetizadas nesse mini laboratório, né? Porque aí é um mini laboratório e um mini laboratório de uma alta complexidade, né? Porque tem substâncias aí que são minúsculas, que você só consegue ver com um microscópio, até mesmo eletrônico, e tem, né, e a sua capacidade, assim, é gigantesca na produção dessas substâncias, né? Então, aí vocês podem ver todas as estruturas que, que formam a célula. Nós temos aí várias organelas, como o retículo endoplasmático liso, que está presente na célula animal, retículo endoplasmático rugoso, tem um núcleo, no núcleo tem um nucleolo, né? Nós temos uma estrutura que é a membrana nuclear, né, que envolve a célula, que limita o conteúdo interno do externo. Nós temos o complexo de Golgi, tem a parede celular, tem os peroxissomos, mitocôndria, vacúolo, cloroplasta e dentre outras estruturas. Então, assim, o que é que diferencia uma célula vegetal de uma célula animal? Vou voltar aqui, ó. Então, assim, as células animais, vegetais, elas possuem algumas estruturas e organelas que não estão presentes na célula animal. Quais são, Alessandra? O cloroplasto, né, só está presente na célula vegetal, a parede celular, e glioxissomos, que não vem mostrando aí, e o vacúolo. Então, essas estrutura e organela, elas estão presentes somente na célula vegetal, né? Como vocês podem ver aí, esse quadro marrom foi o que eu destaquei aqui para as estruturas, né, e as organelas que está presente somente na célula vegetal, que é o vacúolo, como eu falei, o glioxissomo, a parede celular, que não é uma organela, é uma estrutura física, e os plastídeos, né, que são os cloroplastos, cromoplastos e os leucoplastos. Eu vou iniciar falando para vocês, né, explicando as estruturas, né, que está presente somente na célula vegetal, né? Por quê? Porque as demais estruturas, eu acredito que vocês já tenham estudado muito, né? Então vocês vão lembrar das funções de cada estrutura dessa, que é comum, né, organelas e estrutura, que é comum em ambas as células, que é a membrana plasmática, né, no semestre passado, que eu estudei com os meninos, a gente aprofundou bastante, né, eu expliquei muito, assim, me aprofundei muito sobre a estrutura, né, a função, a composição química da membrana plasmática, eu acredito que vocês ainda lembrem, né? Do complexo de Golgi também, retículo endoplasmático liso e o rugoso, mitocôndria, então todas essas estruturas e organelas, vocês já vêm estudando, acredito, desde o primeiro semestre, né? Sobre tanto a estrutura, a composição química, como a função. Então, a gente só vai
relembrar. Então, eu vou começar por aquelas estruturas, né, e organelas que estão presentes somente nos vegetais. Então, a parede celular, ela não é uma organela, né? A parede celular, ela é uma estrutura física. Então, ela fica, deixa eu ver se tem uma imagem, não. Então, vocês podem ver aqui, ó, essa parte verde, né, que está formando, que vocês veem aí, que está externo à membrana plasmática, é a parede celular. Então, ela fica externa à membrana celular. Então, a parede celular é a que dá, né, resistência à célula. É por isso que a gente não pode, né, a gente não, como é que se diz, não nos alimentamos de folhas, de plantas. Por quê? Porque o nosso organismo não consegue digerir, né, essas células, essas estruturas. Por quê? Porque a parede celular, ela é uma estrutura, tem livros que diz que ela é uma estrutura rígida, né? Já tem outros livros que diz que ela é uma estrutura semirrígida. Então, eu coloquei aqui uma estrutura semirrígida. Então, assim, pela composição dela, da parede celular, como vocês podem ver aqui, ela que dá resistência à célula. Então, assim, as células dos vegetais, elas não se estouram, né? Não se fragmentam com facilidade como a célula animal, devido, né, essa estrutura externa chamada parede celular. Porque a sua composição, né, principalmente, vocês veem aí a presença de uma substância que dá uma resistência muito grande à parede, que é a lignina, né? Além da lignina, nós temos a celulose, que não fala aí, mas até fala, né? Vocês estão vendo aí, microfibrila de celulose. Microfibrila porque é a ligação, né, de centenas de celulose. Então, essa ligação de várias celulose denomina-se de microfibrila, porque forma essas fibras muito fina, né? Então, a celulose é um polissacarídeo que dá muita resistência à parede celular, né, da célula. Então, aí todas essas substâncias, né, tem proteínas, tem hemicelulose, tem lignina, tem a celulose que é em microfibrila, tem a pectina, tem glicoproteínas e tem enzimas também. Então, assim, a composição química, né, da parede celular é que dá essa grande resistência à célula, né? É que torna a célula muito resistente. É tanto que se você colocar uma célula vegetal no meio aquoso, né, na água, a água vai começar a fluir para dentro da célula. Então, por mais que tenha água ali dentro, que vai enchendo, a parede celular, ela dá uma resistência tão grande à célula que a célula não estoura, né? A célula vegetal, exatamente por conta dessa parede celular. Então, só quem consegue digerir, né, as folhas das plantas são os animais, porque eles possuem, né, um conjunto de enzima que tem a capacidade de degradar essa substância, principalmente a celulose. Então, a parede celular, ela tem essa resistência, né? Ela torna a estrutura da célula muito resistente, né? E aí também, a parede celular, ela dá, assim, ela ajuda no formato da célula, é ela que dá a forma, né, às células. Então, como eu já falei, né, ela é constituída por microfibrila de celulose, né, que é a celulose, vou mostrar aqui para vocês a estrutura, né, não veio mais aqui da celulose, eu não coloquei. Então, aqui, como vocês podem ver, né, fibras de celulose que dá resistência à parede celular. Então, vocês veem abaixo, ó, várias moléculas de celulose, que são polissacarídeos, como eu já falei, ligados, né, formando uma microfibrila, porque é mais fino, essa microfibrila, ela se torna, às vezes, mais fina do que um fio de cabelo, né? E aí é um emaranhado muito grande que forma a parede
celular. Então, qual é a função? Vocês podem ver aí, ó, que eu estava procurando, né, a estrutura química da celulose. A celulose, ela é composta, né, por centenas e até milhares de glicose, e essas ligações aqui entre uma glicose e outra, elas são muito resistentes, não são fáceis de quebrar, por isso que ela, várias moléculas, ainda que dá a maior resistência, né, à parede celular. Então, vocês estão vendo aí a estrutura, né, mostrando aí que tem uma parede celular primária, que esse emaranhado aqui de substâncias, que a gente diz substâncias celulósicas e as não celulósicas, né, que é a lignina, são enzimas, são pectinas, que não são celulósicas, né, formando a estrutura da parede celular. E qual é a função da parede? A função, primeiro, é proteger, né? Ela tem a função de proteger, de sustentar a célula, né, e limitar o seu volume, tornando-a mais resistente, né? Porque acontece de a célula ela acumular uma grande quantidade de água devido à concentração de substância exterior da célula, que é o que acontece com o alface, né? Se você colocar o alface, né, no meio onde a solução, onde está, por exemplo, você colocar água e sal. Se você colocar o alface ali, a tendência dele é murchar. Por quê? Porque a água vai sair do meio menos concentrado, né, para o meio mais concentrado. Se você colocar o alface somente em uma bacia de água, a água vai fluir, né, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e as células, elas tendem a inchar, e elas não estouram por conta da rigidez da parede celular das células, né? Então, a parede celular, ela tem, uma das funções dela é tornar, né, a célula mais resistente, né, e dar volume a ela também. Atua como uma barreira, né, ela impede que determinados patógenos adentrem a célula, principalmente aqueles micro-organismos, né, que causam doenças, como bactérias e fungos. Então, ela se torna uma barreira, ela impede a passagem desses micro-organismos, né. Contribui para o formato da planta, através de seu crescimento, que acompanha a expansão da célula vegetal e dá sustentação à célula vegetal. Então, aí vocês veem o porquê, né, que a estrutura da parede, ela é tão rica em substâncias, que essas substâncias, né, elas dão uma rigidez, né, elas são semi-rígidas e que vai dar sustentação para que a célula não venha, né, a acontecer alguma, estourar, se fragmentar. E até mesmo a questão da entrada e saída de algumas substâncias e de micro-organismos, né? Ela cria essa barreira da entrada e de saída de alguma substância. Outra, agora nós vamos ver uma organela, né? O vacúolo é uma organela. Vocês lembram o que é uma organela, né? Organela que é constituída por uma membrana, né? Então, assim, a parede celular, ela é uma estrutura, né? Porque ela envolve a célula. Já o vacúolo, ela está presente, né? Essa organela está presente no interior da célula e ela é constituída, né? Ela é delimitada por membrana, né, por uma membrana, que a constituição química dessa membrana é a mesma que constitui, que delimita, né, a célula do meio externo, que protege a célula, que é a membrana plasmática. Então, o vacúolo, nós dizemos que é uma organela, né, porque ela é delimitada por uma membrana. E essa membrana é chamada de tonoplasmo, né? Então, não é uma membrana plasmática, a denominação dessa membrana é tonoplasma. E os vacúolos, né, tem células que ele ocupa mais de 90% da célula. Então, é basicamente só vacúolo, né? Tem célula que possui um vacúolo, já tem célula que possui 2 ou 3 vacúolos em tamanhos menores. E os vacúolos, eles também têm funções, né? Então, são cavidades, como vocês podem ver aí, que são preenchidas por soluções, né? Por líquido, e esse líquido são soluções aquosas. Por que soluções aquosas? Porque aí tem água e tem alguma substância dissolvida nessa água. Aí nós dizemos,
que o líquido que preenche essa cavidade são soluções aquosas. Além, né, de substâncias orgânicas, também tem substâncias inorgânicas, como o íon cálcio, o potássio, e o cloro, e o sódio, açúcares, ácidos orgânicos e aminoácidos. Você também pode identificar essas moléculas, né, esses íons, também fazendo parte dessa solução aquosa presente nos vacúolos. E quais são as funções dos vacúolos? Né? Os vacúolos também têm várias funções, né? Tem até mesmo algumas substâncias, né, que são produzidas aqui no vacúolo, e quando a gente vai trabalhar com a fitoterapia, né, às vezes até quando a gente vai identificar essa substância, a gente até confunde, né, achando que é um princípio ativo, mas não. Às vezes é só um pigmento mesmo, porque o vacúolo, ele produz, né, pigmentos, como vocês vão ver aqui mais na frente. Então, quais são as funções, né, dos vacúolos? Então, ele tem a função de estocagem, de estrutura, de reprodução e de digestão. Nós vamos agora ver aqui a função, né, correspondente a cada um. Estocagem, né? Tem substâncias que a planta produz que são tóxicas, né? Que são tóxicas para a planta. Então, o que que ela faz? Às vezes é resultado de uma reação, né, que acontece no interior da planta, e o produto, né, proveniente dessas reações são subprodutos tóxicos, né, que é tóxico para a célula. Às vezes, não, tem substâncias que a planta produz, que é tóxica, mas que vai contribuir para a sua sobrevivência, né? Então, assim, mesmo é, é, a planta não sendo racional, mas ela é inteligente, porque ela produz essas substâncias, né, esses subprodutos que são tóxicos, e acumulam no vácuo. Então, para quê? Para que quando o animal, né, algum inseto, for comer, vamos dizer assim, essas substâncias estejam presentes na folha, né, nos vacúolos das células que formam as folhas. Então, elas são tão tóxicas, dessa substância, que o animal não consegue comer, né? Então ele já não vai em busca daquela planta para poder se alimentar. Então é uma forma que a planta encontra, né, de se proteger, né? E aí vai contribuir para sobreviver, para a sua sobrevivência. Então tem plantas que eu já até no decorrer da minha graduação, né, que eu fui aluna de iniciação científica por muito tempo, eu trabalhei muito tempo com fitoterápico, né, tanto com a fitoquímica quanto com fitoterápico, só que eu não utilizava a planta, né, eu fazia os mesmos procedimentos que faziam com as plantas, e eu trabalhei com o animal, né, que é a farmacologia, que a professora até explicou, que é quando se usa os animais, né, para poder identificar essa substância no combate de algumas doenças, né, os animais também são fonte dessa substância, né, desses princípios ativos. Então, eu trabalhei com a pele do sapo, né, e eu fazia o mesmo procedimento que faziam com a planta, eu tentei identificar, né, eu trabalhava com uma classe de metabólico secundário, que eram os alcaloides, né, porque esses princípios ativos, eles são, como eu já falei, eles são classificados, né, em classes. Então, tem metabólitos que são alcaloides, taninos, né, quinonas, várias classes de metabólicos, né, secundários. Então, assim, tinha plantas que a gente estudava, mas que quando a gente identificava eram substâncias tóxicas, não eram princípios ativos, né? E aí a planta, ela produz, né, essa substância até uma forma de autodefesa, e tem animais que realmente não se alimentam de determinadas plantas, né, porque quando eles se alimentam, ou eles adoecem, né, tem alguma reação no organismo, até mesmo no paladar, né? Primeira mastigada que eles dão, eles já sentem, né, aquele gosto apurado, né, tóxico mesmo, ao mastigar aquela parte daquela planta, né?
Então, os vacúolos, eles têm, né, uma dessas funções que é estocar essas substâncias, né? E essas substâncias, elas podem ser venenosas ou não palatáveis, né, para determinados animais, né? E outra função dos vacúolos é com relação à estrutura, né? Então, tem célula, como eu já falei, que 90% dela é ocupada pelo vacúolo, tem poucas organelas, né, presente nela. Por quê? Porque o vacúolo, ele ocupa a maior parte dessa célula. E aí, dependendo do tamanho desse vacúolo, ele vai dar, né, uma forma a essa célula. Vai determinar a forma e o volume, né, dessa célula, tá certo? E com relação à reprodução. A reprodução é porque os vacúolos, eles, eles tanto sintetizam como deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Eles tanto sintetizam como eles armazenam pigmentos, né? Lógico que vai depender do vacúolo, não é todos os vacúolos que apresentam todas essas funções, não. Alguns vacúolos têm essa função de sintetizar ou até mesmo de armazenar pigmentos, né? E esses pigmentos, a maioria deles é de cor azul e rosa. É por isso que vocês veem muitas frutas vermelhas, né? De cor vermelha, como vocês estão vendo o morango aí, e azul. Esse vermelho e esse azul é mais intenso. Já nas folhas das plantas, já é uma cor mais branda, né? Um rosa mais claro e um azul mais claro. Então, a cor dessas flores, né, é proveniente do acúmulo desses pigmentos que a gente chama de antocianinas, né? Presente, né, nas células dessas plantas. Então, dá essa coloração. Tanto favorece na cor de folhas, né, de flores, como de frutos e frutas, como vocês podem ver aí nas imagens, né? E essas cores, na maioria das vezes, elas auxiliam na atração de animais. Tem muitos animais, né, que se aproximam daquele fruto, que se aproxima da planta devido à cor, né? Eles são atraídos pelas cores. Lógico que tem um feromônio, a questão dos feromônios, né? Mas a cor também ela é atrativa para esses animais. Quando os animais, né, eles se atraem, são atraídos, por exemplo, as abelhas, né? As abelhas são atraídas às flores, né, da determinadas plantas, mas as abelhas elas são mais atraídas por conta da cor, né? Tem um feromônio também, mas também por conta da cor. Então, esses insetos, quando se aproximam, né, eles ajudam no processo da polinização, assim como na dispersão de semente. Então, o animal come uma fruta dessa, né? Ele carrega, vamos dizer, ele colhe e vai comer essa fruta em outro local. Então, aí ele leva, ou então no percurso, essa planta ou a semente, né, desse fruto, da planta não, do fruto ou da fruta, cai. Então, tem essa função, né? Tanto de estimulação visual, que auxilia na atração desses animais, para contribuir com a polinização, e com a dispersão de semente. Então, essa é a função com relação à reprodução. E na digestão, né? E que o vacúolo, ele atua, né? Com relação à digestão. Os vacúolos, alguns, nem todos, né? Eles possuem enzimas. E essas enzimas, elas têm a capacidade de quebrar determinadas proteínas. Essa função, ela acontece mais em semente que está em desenvolvimento, em germinação. Então, essas enzimas hidrolisam essas proteínas, que os monômeros, né, dessas proteínas vão servir como alimento para o embrião. Então, fornecem, né, esses monômeros para o embrião, que vai contribuir no desenvolvimento da planta. Então, aqui, essa função de digestão, ela é mais para a semente quando está
né, no processo de germinação, que a enzima quebra essas proteínas e vai fornecer, né, alimento para ajudar no desenvolvimento do embrião, certo, pessoal? Então, isso aí é a função dos, dos vacúolos, né? Eles apresentam essas funções. Isso nas células, né, dos vegetais, que é uma organela específica, né, que você só vai encontrar nas células dos vegetais. E com relação aos plastídeos, né, o que são os plastídeos? É uma classe de organelas, né? É alguns tipos de organelas, que essas organelas, né, elas estão relacionadas à presença de pigmentos, né? Como vocês podem ver aí. Eu trouxe 3 tipos de plastídeos, mas existem outros tipos de plastídeos, né? Esses aqui são os mais clássicos, são os mais comuns, que são os cloroplastos, cromoplastos e leucoplastos, né? Então, os cromoplastos, cromo quer dizer cor, né? E aí a palavra vem de origem grega e quer dizer croma, que está relacionado à cor, como vocês podem ver aí, né? Tanto em frutos, frutas, legumes, né? Como flores. Então, assim, os cromoplastos, eles sintetizam pigmentos, e esses pigmentos, eles são mais de cores vermelho, laranja e ou amarelo. Então, a cenoura é amarelinha por conter o pigmento amarelo que tá, né, que é sintetizado pelos cromoplastos. Então, dá essa cor à cenoura. Então, e as demais frutas e frutos também, né, como vocês podem ver aí. O pimentão, né, que vocês estão vendo aí de cor amarela, né, a tomate de cor vermelha, dentre outras, né, dentre de outras frutas. Então, essas que apresentam cor amarela, laranja, é devido à presença dos cromoplastos, né, que sintetizam esses pigmentos e vão dar cor, né, aos órgãos das plantas, né, que é flores ou frutos. E também, devido a essa cor, né, muitas vezes aguçada, que as flores apresentam, né, e os frutos, também auxiliam na polinização, né, ao comer os frutos, assim colaborando com a dispersão de semente. Então, tanto na polinização, como vocês podem ver, esses 2 pássaros foram atraídos, né, por essa flor. A cor foi que atraiu mais os pássaros, né, em ambas as flores, assim como vocês podem ver, né, embaixo, né, a arara, né, se alimentando do fruto. Então, ela carrega esse fruto no processo de voo, às vezes esse fruto cai e aquela semente, e a semente ela germina, né? Então, eles contribuem tanto na polinização quanto na dispersão de semente. Então, as cores, ela tem mais essa, ainda não existe, né? Ainda não tem um estudo comprovando qual é a função química desses pigmentos, né, nessas plantas. Através de alguns estudos, chegou-se a uma conclusão que esses pigmentos, né, que dão a coloração a esses frutos, essas flores, a esses órgãos, contribuem nessas duas, né, tanto na polinização quanto na dispersão de semente. Né, mas uma função química específica ainda não tem nada comprovado. E os leucoplastos? Leucoplastos são ausentes de pigmentos, né? Não possuem pigmento, é ausente de cor. Mas aí qual é a função dessas organelas? É depositar tanto o amido, que é um carboidrato, como gordura, né? Então tem células que é cheia de gotículas de gorduras. Então essas gotículas de gorduras e de amido estão presentes nessas organelas chamadas leucoplasto. É tipo uma reserva, né? Caso a célula entre em colapso, não esteja mais conseguindo produzir glicose, né? Carboidrato específico que vai dar energia, né, à célula. Então, aí já tem algumas estocadas aí nessas organelas, né? No caso, o amido e gordura, e você encontra nas batatas, né? Batata inglesa
e nas batatas doces também. Tem uma alta quantidade de leucoplastos. E nós temos também outro tipo de plastídio, que é muito conhecido por vocês, né? Todo mundo aí já estudou e sabe mais ou menos aí a função dos cloroplastos, né? Então, os cloroplastos são organelas que estão presentes mais nas partes verdes da planta, que são as folhas, né? Então, as folhas, elas apresentam aquela coloração verde por conta da presença dos cloroplastos, que cloro quer dizer verde, né? E plastos são organelas que produzem esse pigmento verde. E aí, como vocês podem ver, né, os cloroplastos, células, né, as organelas presentes nas células, né, das folhas, e estão repletos de cloroplastos. E estruturalmente, como que é um cloroplasto? Quais são as partes, né, que formam o cloroplasto? O cloroplasto ele é uma célula bem complexa, é uma organela bastante complexa, né? E é onde ocorre a fotossíntese, nos cloroplastos. Então, assim, o cloroplasto, assim como as mitocôndrias, elas são constituídas por duas membranas, uma membrana externa e uma membrana interna. E no seu interior existe, né, um conjunto de membranas, como vocês podem ver aí, né, que são forma de sacos, que são chamados de tilacoide, né? Cada saquinho desse é tilacoide. Um conjunto de tilacoide forma uma grana, né? E aí o meio líquido que envolve todos os tilacoides é chamado de estroma, né? Como se fosse o citoplasma da célula, mas é um meio gelatinoso que envolve, né, tanto os tilacoides como as demais substâncias que está inserido dentro do cloroplasto. E além de tilacoides e de estroma, nós temos a presença também de lipídios, de grão de amido, né, e de ribossomo e DNA. Então, assim, o cloroplasto, né, é uma das organelas que contém DNA. Então, se contém DNA e ribossomos, elas têm a capacidade de autoduplicação, né? Então, assim, elas produzem algumas proteínas que são essenciais para o seu funcionamento, né? E outras provêm do DNA, né, que é produzido no núcleo. Elas não produzem todas as proteínas. Mas as organelas, por elas possuírem a molécula de DNA, que contém informação genética, e ribossomos, elas têm a capacidade de se autoduplicar, ou seja, de se dividir como uma célula se divide, né? Os cloroplastos têm essa capacidade. Então, assim, o pigmento aqui é um pigmento verde, né, com o próprio nome da organela diz cloro, que vem de verde. Então, aqui há a presença do pigmento verde, como vocês podem ver, através dessas estruturas, né, que são os tilacoides. Então, a fotossíntese, o pigmento verde, que é a clorofila, ela está presente aqui na membrana do estilacoide, né? Então, na membrana do estilacoide é onde ocorre a fotossíntese, né? Então, assim, de uma forma geral, né, como é que ocorre a fotossíntese? Essas células, essas membranas, né, que contêm o pigmento verde, absorve a luz, né, solar, e essa luz solar, ela é transformada em uma energia química, que é essa energia química que é armazenada nas moléculas de carboidrato. Então, assim, os dióxidos de carbono, juntamente com a água, com o oxigênio, reage, né? Então, a energia da luz favorece essa reação e os dióxidos de carbono são fixados, como se diz assim, vê ao oxigênio, e é produzido o quê? Os carboidratos. Que esses carboidratos, elas são fonte de energia tanto para as células vegetais, quanto para nós, indiretamente, quando nos alimentamos dos vegetais. Então, é a nossa principal fonte de energia, são os carboidratos, e os carboidratos, né, eles provêm dos vegetais, porque são eles que
tem a capacidade de produzir através da fotossíntese. Então, tanto vai servir como fonte de energia para a célula, né, quanto para nós, né, direto ou indiretamente, nos alimentando diretamente dos vegetais e das plantas, quanto que indiretamente. Então, assim, como eu já falei, né, é o local onde ocorre a fotossíntese, apresenta um tamanho e forma variáveis, é envolto por duas membranas, né, e tem vários tilacóides formam um grano, o estroma é o fluido no qual as grãos estão suspensos e contém ribossomos e DNA, né? E as membranas dos tilacóides contêm, além de fosfolipídios e proteína, tem a clorofila, que é o pigmento, né, verde, que capta a luz para a fotossíntese, né? Só resumindo. Então, vocês podem ver aqui a molécula de clorofila, né, que é o pigmento verde que está presente na célula. É uma molécula altamente complexa, existe a clorofila A e a clorofila B, né? Então, assim, é uma estrutura de uma complexidade muito grande, elas são muito grandes, essas moléculas, mas é aqui que é absorvido, né, a luz solar, né, a energia da luz solar para se transformar numa energia química na produção, quando é produzido os carboidratos, certo? E os glioxissomos? Acho que tem alguém falando comigo aqui, né? E os glioxissomos, né? Deixa eu ver só se tem alguém aqui que está querendo entrar. Não. E qual é a função do glioxissomo? O glioxissomo também é uma organela. Por quê? Porque é constituído por uma membrana, né? Então, tem uma membrana lá que determina, né, essa organela. Então, o glioxissomo também está presente somente em vegetais, certo? Em animais, células animais não se encontra glioxissomos. Então, os glioxissomos, eles acumulam lipídios, né? Gotículas de lipídios, para poder converter esses lipídios em carboidratos, né? E aí fica lá armazenado essas gotículas. Quando a célula ela necessita desses carboidratos, que o metabolismo da célula já se esgotou e tem aí de reserva, então esses carboidratos que foram formados a partir dos lipídios, eles são transportados, né, para a célula, para outras células que estão, principalmente aquelas que estão no processo de desenvolvimento, né, de crescimento. Então, a função do glioxissomo é essa, é acumular, né, lipídios, estoca os lipídios para depois ser convertido em carboidratos e esses carboidratos serem utilizados por células, né, no qual a planta ela está em crescimento, né? Encontra-se muito em raízes, né? Nas raízes tem a presença de muitos glioxissomos, né? Porque a raiz está em constante desenvolvimento. E os peroxissomos, eles já são organelas que está presente em ambas as células, tanto na célula animal quanto na célula vegetal. E a função do peroxissomo é degradar peróxidos, né, que são substâncias tóxicas para o organismo. Então, a célula lá, em alguma reação, produziu peróxidos, né? E esses peróxidos, eles vão ser tóxicos, não vão servir para nada, somente para prejudicar, né, o metabolismo da célula. Então, o peroxissomo vai, recolhe essas substâncias, né, deixa armazenada lá na célula. Então, como tem enzimas, né, e essas enzimas têm a função realmente de degradar essas substâncias, então elas vão lá, degradam esses peróxidos e eles se transformam em água e oxigênio. E aí voltam para o meio, né, para ser utilizadas, né, em outros processos. Mas aí a função do peróxido é essa, é recolher, né, esses peróxidos de hidrogênio para poder degradá-los, né, e aí não ficar solto no meio da célula, então ir para outras organelas que venham causar algum problema, né, já que são substâncias tóxicas, né. E essa é a função do peroxissomo.
certo? E a membrana plasmática? A membrana plasmática, gente, já está perto de encerrar. Quando estiver perto, vocês me avisem, certo? E a membrana plasmática, né? A membrana plasmática, ela é uma estrutura, né? Assim como o peroxissoma, que está presente tanto na célula animal também como na célula vegetal. Então, as organelas e as estruturas que nós iremos ver daqui para frente, elas são comum a ambas as células, né? Nós vimos a parede celular, nós vimos os vacúolos e os plastídeos, que são estruturas específicas encontradas somente em células vegetais. Agora nós vamos ver as organelas, né, que são encontradas, que possuem em ambas as células, né, que também são importantes para o funcionamento, né, e a existência e o crescimento da célula. Então, nós temos aqui a membrana plasmática. O pessoal está perto de encerrar essa aula. Quando tiver, vocês me avisem, por favor. Então, Ah, 8 e assim, 10, que é 8 e 3, 8 e 10 encerra, né? pronto. Então, assim, a membrana plasmática, ela é um pouco complexa, né? Mas a composição química dela, tanto na célula animal como na célula vegetal, são muito semelhantes. Pode diferenciar alguma substância, né? Mas é praticamente a mesma coisa. Então, assim, eu expliquei, né, bem uma explicação bem aprofundada no semestre passado. Eu acredito que os meninos ainda lembrem. Eu até falei, tanto falei da composição química, da estrutura, como falei também dos tipos de transporte, passivo e ativo, né? Aqui nós não vamos nos aprofundar, né? Eu vou falar aqui de uma forma geral e vou me ater mais para a função dessas membranas. Então, assim, é uma bicamada, né? Duas camadas constituída principalmente por fosfolipídios, né? Como vocês podem ver aí. Além dos fosfolipídios, há a presença de proteínas e glicoproteínas, que são o quê? Carboidratos ligados à proteína. Então, vocês podem ver aí que é muito complexa, né, a membrana. Então, há vários tipos de substâncias que formam essa bicamada. Mas aí, por que que são duas camadas, né? Primeiro porque os fosfolipídios, eles são moléculas que têm atração e que têm aversão à água, ou seja, tem caudas que são hidrofóbicas, né, que têm aversão à água, e outras que são e as cabeças que são hidrofílicas, né? Então, as que têm aversão à água, elas se unem, né? Elas se interagem, essas caudas. E as que têm atração pela água, que são as cabeças, né? Elas estão para fora, estão ligadas às moléculas de água, então formando essa bicamada. E nessa bicamada, né, tem proteínas que estão dispersas ou que estão inseridas, né, de uma forma integral nessa bicamada. E ainda tem as glicoproteínas, que são carboidratos que se ligam às proteínas que têm a função de reconhecer sinais, né, tanto de outra substância como de hormônios. Então, existem, assim, vários tipos de proteínas, como vocês podem ver aí. Tem proteína globular, tem proteína extrínseca, né? Tem proteína em hélice-alfa, em alfa, né, que é aqui a integral, que pega as duas bicamadas. Tem colesterol também na membrana plasmática, tem glicolipídios, que são carboidratos, né, ligados a lipídio. Então, assim, a constituição química aí é muito variada, né? Existe várias substâncias que formam, que compõem a membrana plasmática. E qual é a função da membrana plasmática? A função da membrana, ela é semipermeável. Então, ela permite que algumas substâncias elas passem do meio interno para o externo e do meio externo para
o interno. Então, ela tem esse controle, né? Por quê? Porque o meio interno da célula tem que estar em equilíbrio, né? Tem que estar de uma forma que a célula, que não interfira no metabolismo da célula. Então, assim, não é toda substância que adentra uma célula e nem é toda substância que sai da célula. Então, a membrana, ela tem essa função, né? De mediar, de controlar o transporte de substâncias que vai para dentro e vai para fora do protoplasma. A gente chama protoplasma em células vegetais, né? Não é citoplasma. Então, protoplasma é porque é o citoplasma, é o meio interno. É o citoplasma juntamente com o núcleo. Aí chama protoplasto, certo? Então, além dela fazer esse controle, a membrana plasmática, ela coordena nas células vegetais a síntese e a produção das microfibrilas de celulose, porque essas microfibrilas, como vocês viram, é a que constitui, né, a estrutura da parede celular. Então, é a membrana que vai, né, coordenar a síntese dessas microfibrilas, para que entre na composição, na formação da parede celular. Recebe e transmite sinais hormonais e de ambientes envolvidos no controle do crescimento e da diferenciação das células, né? Então, a célula é uma única célula, né, que começa a constituir o organismo. Então, no processo de divisão dessa célula, que ela vai se dividindo para formar o organismo, ela vai também se diferenciando para formar o caule, para formar as folhas, né, para formar as raízes. E a membrana, ela tem essa função, né, também, de controlar esse crescimento e a diferenciação da célula. Permite que a célula mantenha um ambiente interno relativamente constante, né, porque senão a célula morre, né, se ela se tornar mais ácida, se o meio for mais ácido, tiver uma maior quantidade de uma substância e outra não. Então, a célula, ela entra em colapso se ela não estiver, né, nesse meio interno equilibrado, né? Então, a membrana, ela tem essa função. E a comunicação com as células adjacentes. Então, as células se comunicam umas com as outras, né, através das membranas plasmáticas. Chegou o horário. Chegou o horário? Pronto, pessoal. Então, assim, deixa eu só parar aqui. Na próxima aula, a gente dá continuidade, né, a